Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Instituto Cria Acelera. É um privilégio muito grande receber você aqui. Hoje a gente vai falar sobre o jeito Disney de encantar clientes. Esse livro que já conquistou multidões e também já transformou a vida de vários profissionais, desde os palestrantes, os professores que já têm utilizado a metodologia no seu dia a dia, para poder falar com o público e também com as pessoas que são impactadas com essa técnica e utilizam ali no seu dia a dia. O conceito é tão extraordinário que o encantamento de clientes, o método Disney ou a guestology ou a clientologia já tem sido assim utilizado em vários países, já tem sido comprovada uma metodologia eficaz para a transformação de experiência. E hoje, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de geração moderna, o público está cada dia mais exigente, o público está cada dia mais seletivo, e isso quer dizer algum diferencial que possa trazer para o seu negócio esse público mais seleto, com certeza vai te colocar em primeiro lugar. Então se atenta aí que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Fiz algumas marcações aqui no livro para poder trazer para vocês alguns dos insights mais extraordinários que eu tive. Então eu não vou conseguir ficar explicando muito o livro, a ideia é que ele gere ideias para vocês, tá? Bom, logo no começo ele fala que a fundação da Walt Disney ela é uma fundação de algo extraordinário, grande, inusitado, extravagante, mas que tudo isso começou com um rato. Então quando ele começa a narrativa dele, ele fala que como ele foi do simples para o extraordinário, sem que aquilo se perdesse, né? E ele conseguiu lidar com essas variações, ele conseguiu lidar com esse começo também. Então eu acho que é um conceito que traz pra gente que todo mundo que você admira hoje teve um início. Todo mundo que começou algo e depois prosperou foi uma jornada, né? Então assim, eu gosto dessa ideia de que você como vendedor, você como o empresário, você como gestor, você como consultor, também está vivendo a sua jornada extraordinária e também merece um encantamento na sua vida, tá? E aí começa o que ele vai narrar em todo o livro, que na maior parte das vezes esse encantamento, essa magia, como ele divide os capítulos, essa magia ela começa em você. Começa em você entender o que você está vivendo, o seu propósito, você está vivendo o que você gosta, você está vivendo aquilo que te traz prosperidade, aquilo que te traz segurança. Então, tudo isso conectado vai permitir que você traga essas experiências, o que ele chama também em alguns momentos de fator wow, para os seus clientes, tá bem? Então, é sobre isso, começar simples, começar com o que você tem e depois ir transformando isso na medida do possível. Aí, gente, ele vai avançando e ele vai falar sobre a magia do elenco, que é uma das técnicas dele voltada para a cordialidade. Aí eu lembro de um autor, Sérgio Buarque de Holanda, brasileiro, que fala muito sobre a cordialidade do brasileiro, né? Ele fala que a gente tem isso por natureza e alguns negócios que foram internacionalizados, lojas do Magazine Luiza e outros empreendimentos que são de raiz brasileira, têm prosperado lá fora por conta dessa cordialidade, de receber bem os clientes, de querer bem, de atender de maneira extraordinária, conversar, qualificar necessidades. Então, quando a gente fala muito sobre qualificação de cliente, é muito rico, porque é uma coisa que a gente normalmente já está habituado a fazer, tá? Então eu gosto dessa ideia de que o cordial tenha que ser uma celebração do relacionamento comercial. Não tem por que ele ser uma coisa agressiva, uma coisa de impacto negativo, certo? Então existe uma certa elegância, uma certa etiqueta, um certo comportamento que se espera das relações comerciais. E o jeito de encantar clientes é transformar isso numa cordialidade. Trabalhar dentro de você a hospitalidade, trabalhar dentro de você ali a generosidade, a reciprocidade. Fazer com que esses clientes sintam-se em casa, sintam-se bem recebidos. Então isso é muito legal também que ele fala. Como trazer isso para a sua empresa? Tem vários exemplos. Tem um outro autor que eu gosto muito que fala de cordialidade e arquitetura, que é o Yangel. E ele fala sobre 3 estágios do público geral. Ele fala sobre o convidar, o ficar e o voltar.
E ele fala da importância que como ele é um arquiteto, né? Ele fala da importância que os prédios têm que ter nesses 3 estágios para se tornarem arquitetos feitos para pessoas, né? Que é o nome do livro dele. E aí ele fala, olha, como que a gente pode ser mais cordial com essas pessoas, como a gente pode ser mais acessível. E eu dou de exemplo um museu que tem aqui em Ribeirão Preto. E aí na época a gente estava analisando ele, e aí a gente falou, o convite, né? Como que as pessoas fazem para entrar nesse museu? É tudo trancado, as portas estão fechadas, tem poucos eventos abertos, então mesmo o público geral ou o público mais seleto não tem tanto acesso. Então o convite, o entrar, venha, não existia. E aí depois o ficar, a gente percebeu que não tinha bebedouro, os banheiros quase sempre estavam em manutenção, não tinha os guias ali para poder orientar o pessoal, não tinha bancos para eles poderem apreciarem com mais tempo as obras de arte. Era para ser uma passagem rápida pelas galerias. Então o ficar também não existia na cordialidade daquele prédio. E aí depois o voltar, eles não coletavam dados para mandar mensagem com novas galerias, eles não entregavam já o lançamento da próxima galeria, não existia aquela questão de ser um anfitrião ali do estabelecimento, né? Principalmente, eu acredito, por ser um órgão público que não era tão desejado pela administração, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente avalia tudo isso, a gente repensa a nossa estratégia de negócio. Os seus clientes, eles estão sendo convidados a participar da sua comunidade, serem seus fãs, virem para o seu dia a dia, fazer sentido junto com o seu negócio? E quando eles vêm, será que como eles estão se sentindo? Você planeja avaliações, você questiona eles, faz pesquisa, vocês conversam com eles, vocês observam se eles estão sendo bem recebidos ou não, se existe essa questão aí da cordialidade, da questão do anfitrião? E o terceiro ponto, será que todos eles estão sendo bem cuidados para voltar sempre que você precisar? Aí vem uma estratégia. Gente, custa muito mais caro fazer novos clientes do que vender novos serviços e produtos para os clientes que vocês já atenderam antes e estão satisfeitos. Então, quando a gente fala de produtos pontuais e não aqueles que são de alta recorrência, né, de mês a mês, esses produtos pontuais, eles podem ser vendidos novamente, né, em outro formato, ou outro produto, ou outro serviço, para o mesmo cliente. Então, trabalhar essa fidelidade do cliente é um dos cálculos mais essenciais de um funil de vendas. E quando a gente fala de como fazer isso bem feito, vem o conceito aqui, do jeito Disney de encantar os clientes. Extraordinário, não é? Refletir sobre tudo isso com esses 3 autores que falam de cordialidade é muito bom, é muito bom. Bom, vou para a próxima anotação. Aqui a gente vai falar sobre o centralismo no cliente, tá? Então é o cliente no centro. É um dos conceitos também que ele traz, que quando a gente está falando sobre como vai ser a estratégia da empresa, colocar o cliente no centro é uma das estratégias, tá? Então, quando a gente vai desenhar um mapa do que vai ser feito ali, normalmente a gente pode avaliar em conta os processos, a gente pode avaliar os produtos, a gente pode avaliar estratégias, faturamento, parte financeira. E aí tem algumas empresas que têm a sua área destinada à avaliação do cliente, né? Tem a sua área destinada a trazer o que pode ser normalmente o comercial, pode ser normalmente os setores de pesquisa, marketing, que vai trazer o que os clientes esperam do negócio. E o jeito Disney já é o contrário, ele tenta inverter esse cenário. Como ele quer causar com que cada experiência seja extraordinária, o foco tem que ser o cliente. Então, quando a gente pensa isso, trazendo de volta para o nosso dia a dia, a gente fala sobre o over delivery, por exemplo, que é quando o cliente ele tem uma experiência de compra de um serviço, mas no final ele acaba saindo com mais do que ele tinha comprado. Não porque às vezes o valor vai estar mais baixo e tal, não, pelo contrário, porque a necessidade dele foi realmente entendida e aí ele consegue ser suprido em sua necessidade inicial e talvez um over delivery, né, que é uma entrega a mais, tá? E isso é extraordinário quando acontece, porque o cliente ele se sente muito feliz, se sente muito realizado.
Então, entender quais são as limitações da sua entrega e entender como superar essas expectativas é muito bom. Aí eu venho criticar alguns de nossos clientes do passado que tinham uma ideia assim: ah, mas o meu plano é totalmente personalizado. Ah, mas a minha consultoria não consigo ter orçamentos iniciais. São orçamentos que só depois de 4 processos de conversa eu vou conseguir chegar num valor para entender o cliente. Tá tudo bem. Só que aí entra o seguinte: como que você tem uma dimensão do que está sendo entregue ali, de como que você está vendendo, como você está conseguindo escalonar isso e como você está conseguindo fazer um over delivery, porque às vezes você não está fazendo. Você está entregando o mínimo ou você está entregando o médio em relação àquilo que está sendo solicitado. E a experiência do cliente não vai ser extraordinária. Ah, mas todos os negócios têm como gerar uma experiência extraordinária? Todos os negócios têm como gerar uma experiência extraordinária. Pode ficar tranquilo. Pode ser desde algo inesperado em relação ao próprio conhecimento do cliente, né? De querer bem a ele, de se envolver, de trazer isso à tona, até algo de over delivery mesmo, sorteios, entregas extras e tudo mais. Vou dar um exemplo sobre isso. Tem uma colega nossa, ela tem uma pizzaria e ela escreve à mão bilhetes para os clientes, e quando ela já conhece aquele cliente, tem um certo convívio, ela escreve algo mais afetuoso e é muito caloroso receber essa pizza quando a gente compra com esse bilhete e tal, e aí os clientes acabam criando um vínculo com aquela pizzaria, de querer bem aquela pessoa e ela querer bem, porque foi feito com muito amor, né? Então, quando a gente entende o processo de uma pizzaria familiar e ela consegue contextualizar e trazer tudo isso, a gente acaba criando esse relacionamento e acaba sendo uma experiência extraordinária. Ela trouxe essa memória afetiva, essa culinária afetiva para dentro da nossa casa. Incrível, né? Então, assim, são todos os negócios que conseguem fazer isso? Olha para o seu negócio, entende um pouquinho dele, entende melhor dele, você vai ver que você também consegue fazer isso. Ok, o próximo estágio que a gente vai falar é sobre uma frase dele que ele fala assim, ó: não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Então ele começa a falar sobre a construção dessa marca e o como ela impactou na vida de todas as pessoas, funcionários, clientes, stakeholders, investidores. Então, o que as pessoas querem vivenciar quando a gente fala de Disney? O que as pessoas entendem quando a gente fala de Disney? Inclusive a personificação daquela marca, né? Uma atividade bem legal que a gente faz com os nossos clientes, quando a gente está desenhando uma marca, quando a gente está entendendo esse cliente, a gente fala: se sua marca fosse um ser humano, como seria? A gente já assessorou uma empresa que a marca dela era laranja, amarela, toda viva, cheia de energia. O nome da empresa era um conceito de explosão e tudo isso. E os diretores da empresa eram muito analistas. Eles eram muito analíticos. E aí o processo deles era lento, a experiência com eles era analítica, era toda Excel, né? Então eu peguei e falei assim: olha, a mensagem que vocês estão passando, como eu enxergo a marca de vocês, não está condizente com o jeito que vocês entregam. Vocês não entregam essa bomba de energia, vocês não entregam tudo isso daqui. E tá tudo bem, porque vai ter público que não vai querer isso. E aí eu acho que o ideal é você migrar para a identidade do seu negócio ser mais parecida com a sua marca. E na hora que alguém falar: sou o cliente X, a referência que ele vai ter não é que uma compra de impacto, uma compra, uma coisa assim, festiva e tudo mais, mas sim uma seriedade, uma compra assertiva, uma coisa assim até inquestionável, né? Então, quando a gente deu esse rebranding com eles, a gente falou sobre essa identidade, foi muito legal analisar o formato da entrega, a cultura, o contato com o cliente e falar para eles: a sua marca não está transmitindo isso. Você quer mudar a marca ou você quer mudar o seu formato? E aí ele falou: não, a gente entrega bem, entrega sim, e a marca realmente não está refletindo, então a gente tem que refazer. E aí eles refizeram. E aí foi toda uma pegada diferente, porque começaram a atingir clientes diferentes que já não buscavam aquele gás, aquela explosão, buscavam uma certa consistência. E é o que eles entregavam, entendeu? Então, assim, foi muito legal quando a gente
falou sobre esse conceito. Então, quando a gente entender, olha, a minha marca, como ela está impactando as outras pessoas, fazer essa análise e trazer isso de volta para dentro, isso vai ser muito bom. No primeiro ano do Cria Acelera, a gente fez uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, a gente falou com um público que estava ali presente, né, a maior parte dos nossos clientes, e perguntou para eles o que eles achavam do Cria Acelera. Na verdade, nós fomos desafiados a apresentar o Cria Acelera. E na época eu pensei, ninguém melhor para apresentar a gente do que os nossos clientes. E aí eu falei, clientes, por favor, apresentem o Cria Acelera. E aí, quando eles foram apresentar nosso instituto, eles falaram que a nossa empresa era uma empresa muito acolhedora, que eles sentiam que não só aquilo que eles tinham feito a aquisição era entregue, mas também eles tinham um over delivery, além de compartilhamento de experiência total, né? Eles também tinham um processo de evolução junto com a gente. Então, assim, a curva de aprendizado era mais rápida, eles se sentiam seguros e acolhidos. Então, eles não tinham a necessidade de ficar cobrando a gente, ou o inverso, a gente cobrando eles. A gente construía muita coisa a quatro mãos ali, o processo era muito combinado, né? A sinergia que existia. Então, assim, foi muito legal ouvir que o Cria e Acelera fazia parte da identidade dessas pessoas e elas associavam a esse acolhimento, a esse vamos fazer juntos, né? Então, foi muito legal. Bom, aí o próximo passo que ele dá é a estrutura de linguagem Disney, tá? Então, quando ele fala sobre a linguagem Disney, ele está falando sobre como ele mudou o nome dos brinquedos do show para atrações, funcionários para membros do elenco, clientes para convidados, por trás das cenas de bastidores, o uniforme de fantasia, as entrevistas para audições e os funcionários da linha de frente para anfitrião. E o trabalho geral para a apresentação. Então era sempre assim, como ele estava analisando cada um dos pontos de contato com o cliente, todo mundo estava tendo uma performance ali na frente, né, nos contatos com os clientes, e é isso que eles mais avaliavam. Então, na hora do fim do dia, até existiam momentos de autoavaliação na Disney, né, de você chegar e você falar, será que você fez o seu melhor naquele momento de oportunidade, de ponto de contato que você teve? Como que foi o seu show, a sua performance? E trazer algumas reflexões, isso eu poderia melhorar, isso daqui ok, isso daqui eu fiz bem, a vida continua. Por que eu trago isso à tona? A gente trabalha com prospecção por telefone. E aí a gente tem já os leads que a gente quer acionar aqui no Cria Acelera, para fazer a gestão dessas contas, fazer conexões e começar um relacionamento. E aí você percebe que o profissional de ligações, ele começa naquele nervosismo, não consigo ligar e tal, não vou entender do cliente, não vou entender do produto. Daqui a pouco vai entrando numa linha de tranquilidade. E aí, chega alguns dias que a coisa fica até meio morna. Ele liga pro cliente, mas não tem aquela intensidade, aquela vivacidade, a coisa foi morrendo. E você precisa voltar a acontecer. Por quê? Porque cada ligação é um ponto de contato com o cliente, cada ligação é extraordinária, cada ligação é algo assim vibrante, e o cliente sente quando você está humorado, quando você não está bem humorado, quando você está querendo ativamente falar com ele, encontrar, trazer coisas boas para ele, ou quando você está ali desacreditado no seu produto, quando você está ali querendo que encerre logo a ligação. Isso tudo é muito perceptível. E a gente entende que isso daí pode ir decaindo. Então aí vem mais uma injeção automotivacional, que é essa reflexão da performance. Por isso que ele mudou a linguagem, para que todo mundo começasse a entender que a Disney, a existência ali do grupo coletivo dos funcionários da Disney era um grande show. O ponto de contato com os clientes era fazer com que tudo que fosse feito para os clientes fosse extraordinário. Então esses pontos de contato tinham que também ser extraordinários. Então aí reflita no seu negócio também. Será que você está tendo uma performance boa nos pontos de contato com os clientes? Será que você consegue olhar para o atendimento que está sendo feito na sua empresa e trazer aspectos de melhoria? Não só melhoria para o que já está acontecendo, mas aí vem um fator inovador do livro, que é o fator UOL, que é quando ele fala sobre as melhorias extraordinárias, que é como criar uma experiência única para o cliente que nenhum outro concorrente seu tem, que nenhuma outra pessoa tem, e que você consiga se destacar lá na frente. Vou trazer um diferencial para vocês, o UOL.
o Spotify há alguns anos percebeu que tinham várias empresas ali concorrendo com eles para seleção de música e tal, um serviço ali de audio streaming, né? de podcast e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele trouxe uma tecnologia que se chamava Rapid, e essa tecnologia ele ia entender todo o gosto musical do cliente, fazer sugestões de músicas e no final de um período, um semestre, um ano, trazer uma retrospectiva de tudo que aquele cliente ouviu. E aí o cliente teria aquele gostinho saudosista ali de poder de ver o que ele ouviu mais, o que ele ouviu menos, quais foram as novidades. Então assim, ele se sentiu muito conhecido, seus gostos assim, refletidos, uma coisa muito personalizada. E aí a Spotify teve uma aderência muito maior do público, né? Que gostava de viver essa experiência, compartilhava nas redes sociais e fez com que fosse extraordinário, analisando os dados dos próprios clientes. E aí eu trago uma outra reflexão para você. Precisa ser uma coisa tecnológica, extraordinária, inovadora? Não, não precisa. A gente percebeu que a maior parte dos nossos clientes, quando está na época de fechar o contrato, a gente gosta de levar um bolo, a gente gosta de levar ir almoçar junto, partilhar uma refeição, partilhar um coffee break. Por quê? Porque faz parte desse momento diminuir as tensões entre um futuro parceiro de longo prazo, né? Às vezes são clientes que a gente vai ter ali 6 meses, 1 ano. Então, assim, para diminuir esses atritos iniciais, para que a gente entenda quais são as pessoas no processo, consiga associar e humanizar essas pessoas, a gente traz elas para perto da gente através de uma refeição, através de um momento de alimentação. E isso foi uma dica de uma gestora, colega nossa da Unimed, que estava tendo muitos problemas entre a relação de prospectadores e os vendedores. E aí ela comentou com a gente, ela falou, o que eu tive que fazer? Eu tive que trazer as famílias, fazer um churrasco, chamar todo mundo, para que essas pessoas conseguissem entender que do outro lado são seres humanos, que do outro lado, apesar do profissionalismo e tudo mais, a gente tem essa entrega extraordinária como perspectiva, porque a outra pessoa conta com a gente. E aí ela deixou aquele funcionalismo que a maior parte das empresas tem, aquela ideia de que você tem que seguir aquelas regras porque faz parte da empresa, e tentou humanizar o processo para que cada um entendesse o impacto que tinha um no outro, no ser humano, na pessoa, no seu próximo cliente, né? Cliente interno ali no caso. Então assim, foi um conceito muito legal que eles trouxeram. Então tudo isso virou ciência e hoje se chama Guestology, que aqui para o Brasil ficou chamado como clientologia. Tem vários estudiosos desse conceito, eu me considero um deles. Fiz o nosso Instagram ali, clientólogo.oficial, porque eu gosto muito de estudar esse público, né? Partindo desse livro, eu trouxe também algumas referências da minha formação, que é em História. Então eu trago ali conceitos de memória histórica, memória social, intersubjetividade coletiva. Então assim, é muito legal discutir tudo isso, como as pessoas pensam, o que acontece, e trazer para vocês vai ser extraordinário. Espero que eu tenha conseguido dar um gostinho de quero mais para que vocês possam comprar o livro, adquirir ali esse conhecimento. Acho que no YouTube também tem um audiolivro já disponível para vocês ouvirem enquanto vocês estão aí fazendo outras coisas, e refletirem também sobre como vocês estão vivenciando toda essa jornada junto com os clientes de vocês. Se vocês estão se encantando pelo processo e eles também. Combinado? Fica a reflexão aí para vocês. Um abraço e que todos tenham aí uma jornada extraordinária, uma experiência incrível.